Olá pessoal, tudo bem? Uma ótima sexta-feira a todos. Sexta-feira que começa com o aniversário de 3 anos da Lava Jato e com a operação da Polícia Federal na rua. Operação que nada tem a ver com a Lava Jato, mas que envolve a PF, a maior operação da PF de todos os tempos. Eu estou falando aqui da Operação Carne Fraca, que na prática é uma operação contra a corrupção entranhada na agricultura, envolvendo os grandes frigoríficos do Brasil e também aqueles que têm mando dentro dos órgãos aí ligados ao Ministério da Agricultura. Uma safadeza sem limites. Os executivos da JBS e da BRF foram presos. Seara também está no esquema, e os braços desses grandes frigoríficos. E qual era o esquema? O esquema era vender carne que não prestava. Pronto, eram os fiscais simplesmente fecharem os olhos, fazerem vistas grossas à carne que não era fiscalizada, carne literalmente podre, chegando à mesa de todo o consumidor brasileiro. E ainda há alguns materiais químicos utilizados para disfarçar o cheiro e o sabor de carne podre, que chegava não só nos supermercados, não só nos frigoríficos, não só nos açougues, mas que também era entregue como merenda escolar para as crianças. Tem ideia do que eu tô falando, gente? Tem ideia do que eu tô falando? Esses canalhas dos grandes frigoríficos. E nós sabemos muito bem que JBS, por exemplo, Friboi, tem íntimas ligações com a turma de Lula. Nós sabemos muito bem como essa gente tramita no meio da política, e nós temos aí os grandes frigoríficos servindo carne podre, inclusive para as nossas crianças em todo o Brasil. E aí, teve uma série, 309 mandados judiciais, 38 de prisão, teve fiscal preso, empresário preso, uma confusão danada, e até o ministro da Justiça, o novo ministro da Justiça, acabou de ser nomeado, Osmar Serralho, caiu num grampo aí da Polícia Federal, em que ele está, pelo que está descrito no grampo, tentando aliviar para um frigorífico aí envolvido no esquema. A questão é que isso movimentava milhões de reais. Então são dois casos. Um caso que é de saúde pública, prisão mesmo para esses donos de frigoríficos e para todos os envolvidos. É isso que tem que acontecer. E aí eu faço uma pergunta para você. Quantas são as pessoas que já ficaram doentes por comer carne podre, vendida por estes frigoríficos? JBS, Friboi, BRF, Seara. Quantos são os que comeram carne podre? Quantas são as crianças que se alimentaram de carne podre? Quantos são aqueles que tiveram intoxicação alimentar, que morreram por ingerir comida podre? Essa investigação tem que ir muito além do que simplesmente saber quanto foi movimentado em dinheiro, em propina, para um grupo de canalhas, para bandidos que simplesmente enganaram a população e têm enganado há tanto tempo a população de um jeito tão sórdido. Qual é a avaliação? O Ministério Público tem que investigar isso. Quantas são as crianças? Quantas são as escolas que receberam? Quantas são as crianças que comeram? Quantas ficaram doentes durante esse período? Isso é preciso ser desvendado. Isso é um caso gravíssimo, que num país com uma democracia sólida seria certamente aí de prisão perpétua no mínimo, Um caso sujo, sórdido. E adivinha o que acontecia com os milhões e milhões de reais em propinas que eram negociados entre as empresas e os fiscais, que justamente eram pagos também para não fiscalizar. O dinheiro ia parar também nos bolsos do PMDB e do PP, segundo as declarações da própria Polícia Federal. O que a gente está acompanhando no nosso Brasil é uma bandalheira, e assim, injustificada, é uma atrás da outra. Quem se salva no meio político brasileiro? Quem se salva? Que partido se salva? Que sujeira é essa? Uma sujeira, uma podridão, literalmente, nessa operação aí da Polícia Federal, que a operação da Polícia Federal descobriu que essa gente apodreça na cadeia, que o crime seja inafiançável. Porque eu vou dizer pra você, a gente está falando aqui de bilionários, Eles vão chegar lá, vão prestar depoimento, vão pagar ali uma fiança e vão ganhar liberdade. É preciso que essa investigação vá a fundo. É preciso saber quantas pessoas essa quadrilha vitimou, quantas pessoas e de que forma, quantas ficaram doentes. Houve mortes? Nós precisamos
saber. Eu trago mais informações para você a qualquer momento. Eu estou nesse momento em Araçatuba, amanhã tem palestra aqui. Eu palestro para os empresários de toda a região e eu convido vocês. Curta, espalha e compartilha esse vídeo. E de olho nessa gente, pessoal.